Ah, Senhor, talvez algumas aqui possam pensar que nunca vai chegar para ela, oh Senhor amado, uma vitória ou coisa desse tipo. Mas em nome de Jesus, coloca as suas mãos, abençoa, Senhor amado. Deus, derrama, Senhor, ouve a oração das tuas filhas. Ah, Senhor, existe particularidade, Senhor, que elas não falam para ninguém. Oh Deus, existe anseio, Senhor, que elas carregam com elas. Mas em nome de Jesus, dê vitória para elas. Deus, que a partir deste momento, desta oração, sejam dias diferentes, que elas possam ver, Senhor, que elas possam ser compreendidas, Senhor. Oh Pai maravilhoso, em nome de Jesus, traga, Senhor, vitória. Pessoas que talvez tenham falado palavras difíceis, tortas, Senhor, até mesmo maldizendo, colocando para baixo, em nome de Jesus, está desfeito agora. Nós repreendemos agora. Ah, Senhor, talvez a mulher ou outra não tenha autoestima, Senhor, porque alguém não valoriza isso, mas nós repreendemos em nome de Jesus. Pedimos, Senhor, a sua interferência, Pai querido, que essas mulheres, Pai querido, possam ser honradas por Ti, em nome de Jesus. Valorize as suas filhas, Pai. Derrama, Senhor, a honra sobre a vida delas, em nome de Jesus, sobre a vida da sua família, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe vocês. Vamos ficar de pé? Vamos orar pela palavra? Pode continuar aí. Glória a Deus. Aleluia. O pastor estará ministrando. Aleluia. Como é que nós louvamos? Estou contando. E Deus, declare aí, Deus está contando. O céu inteiro se move. Céu inteiro para ver a gente vencer, para ver a gente vencer. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos e te adoramos, te bendizemos. Até aqui o Senhor nos ajudou. E neste momento nós oramos a Ti, clamamos a Ti. Fala mais uma vez conosco essa noite. Fala mais uma vez conosco, Senhor. Fala com a Tua igreja. Liberta-nos nesta noite de nós mesmas, Pai. Fala diretamente ao nosso coração. Fortalece os nossos pés na Tua presença através da Tua palavra. Quebra todos os grilhões, Senhor. Repreende toda obra, Pai. Repreende toda obra do inferno. Todos os ataques do inimigo. E que a nossa mente esteja atenta àquilo que o Senhor quer fazer esta noite. Pai, que os nossos ouvidos estejam atentos, Pai. Que nada atrapalhe. Usa teu servo com poder, com graça. Ah, Pai, eu te peço em nome de Jesus. Usa o Senhor. Usa o Senhor. Traz uma palavra, Senhor, aos nossos corações, que nos levante. E principalmente quem se sente caído e prostrado seja levantado pelo poder da Tua palavra esta noite, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Podeis assentar, meus irmãos e irmãs. Que culto maravilhoso. Estamos na presença de Deus, é maravilhoso. Essa presença de Deus, ela precisa ser sentida sempre em nossas vidas, né? Nunca deixe, ou nunca permita que a essência da presença de Deus esteja em sua vida, que ela sempre esteja. Bem, livro de Isaías, capítulo 43, eu estarei ministrando com base nesse texto, uma breve reflexão. Um texto que Deus colocou em meu coração. Essa semana, quem vai estar dirigindo? Nosso irmão João Neto. Pode ser, irmão João? Nosso irmão João Neto dirige essa semana.
quarta-feira o ministrante vai vir de fora, então já agendei com o irmão, ele vai estar vindo aqui na quarta-feira. E nosso irmão João Neto dirige esta semana. Amém? Isaías 43. E assim segue a programação normal. Fiquei sabendo que o nosso irmão Marcos fez aniversário, ficou mais novo, ficou mais experiente. Nosso irmão Marcos, que Deus continue abençoando a vida do servo dele, né? Continue enriquecendo, abençoando, derramando vitórias sobre ele, sobre a sua família, sobre a sua descendência. Fico muito feliz. O irmão Marcos tem sido um homem fiel ao ministério, fiel a nós aqui na igreja. Eu lembro que quando Deus colocou em meu coração para colocar o segundo, que eu fiquei um bom tempo aqui sem segundo, mas o irmão Marcos sempre estava aqui prestativo, atento, e Deus colocou no meu coração. Aí um dia eu liguei para ele e falei: irmão Marcos, eu vou lá na sua casa que eu preciso conversar um assunto com o senhor. Ele falou: pode ir, pastor, estou lá. E nós fomos lá, e eu e a missionária, e passamos uma tarde lá conversando. E quando eu falei para ele não falou assim: eu vou pensar. Não, pastor, estou junto contigo. Eu lembro como se fosse hoje. Eu falei: então tá certo, à noite a gente oficializa. E hoje está aí. Aí o pastor Elias quis conhecê-lo mais de perto, levou ele para pregar numa quinta-feira agora recente. É isso aí. Que Deus continue abençoando sua vida. Você é muito importante, você e sua família, para nós aqui, é esse ministério. Isaías 43 diz assim: mas agora assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel: não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo. E quando passares pelos rios, eles não te submergerão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Porque eu, Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador, te dei o Egito por teu resgate. Eu te dei o Egito por teu resgate, e a Etiópia é a Seba por ti. Enquanto foste precioso aos meus olhos, também foste glorificado. E eu te amei, pelo que dei os homens por ti, e aos povos pela tua alma. Não temas, pois, porque estou contigo. Trarei a tua semente desde o oriente, e te ajuntarei desde o ocidente. Direi ao norte, dai ao sul, não retenhas. Trazei meus filhos de longe, e as minhas filhas das extremidades da terra. E todos os que te chamados pelo meu nome, os que criei para mim gloriar, eu os formei, sim, eu os fiz. Trazei o meu povo cego que tem olhos. Trazei o meu povo cego que tem olhos, e os surdos que têm ouvidos. Todas as nações se congreguem, e os povos se reúnam, que dentre eles pode anunciar isto. Fazei-nos ouvir as coisas antigas. Apresenta-te as testemunhas, para que te justifiquem, e para que se ouça, e para que te diga: a verdade é. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor. É o meu servo a quem escolhi, para que saibais e me criais e entendais que eu sou o mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se tornou, e depois de mim nenhum haverá. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Amém? Hoje eu queria falar de recomeço. Eu estava meditando nesse texto e eu queria hoje falar de recomeço.
é sempre difícil recomeçar. O recomeço, ele não é uma coisa fácil. Envolve muitas coisas. E muitas vezes, por envolver muitas coisas, traz-nos alguns pensamentos para exercermos acerca daquilo que precisamos fazer, se estamos tomando a decisão correta. É muito difícil, como eu disse, recomeçar, porque envolve muitas outras coisas. A ver, quando a gente analisa, a gente saiu agora de um tema que fala acerca de uma reconstrução, que fala acerca dos muros de Jerusalém. E quando nós estudamos aqui, falamos muito, principalmente nas segundas-feiras, acerca de Neemias. A pergunta de Neemias era: como é que estão aqueles que voltaram e aqueles que sobraram cativos? E uma pessoa que sofre muito na vida, a aparência dela, muitas vezes, demonstra não aquilo que de fato é, mas aquilo que de fato ela passou ou esteja passando na sua vida. Então a pergunta de Neemias, naquele momento, era para saber se aqueles que voltaram, retornaram, estavam bem. Mas a notícia que Neemias recebeu foi uma notícia que o deixou, naquele momento, choroso e lamentou-se por muitos dias. Mas como é que a gente recomeça quando a gente precisa recolher coisas que foram quebradas? E muitas vezes essas coisas que foram quebradas, elas não estão da mesma maneira que outrora estava. E a gente precisa, em alguns momentos, recolher cacos para ajuntar tudo e dar um novo sentido, um novo recomeço. E quando falamos isso, falamos em todas as áreas da vida. Porque esse texto fala exatamente sobre isso. Quando Deus liberta o povo da Babilônia, do cativeiro babilônico, e ele sai dentro de uma perspectiva que de fato fazia deles, a partir daquele momento, viver uma nova realidade de vida. E todos nós que estamos na igreja, que servimos a Deus, e por alguma razão viemos a esta casa ou viemos servir a Deus por alguma situação que ocorreu em nossa vida, né? Tais alguns que dizem: se não vem pela dor, vem pelo... a inversão. Mas assim, todos nós fomos trazidos ou chegamos à presença de Deus por alguma razão. Talvez alguma razão mais aparente, talvez outras razões mais ocultas. Talvez ninguém saiba da sua história, se você assim não contar ou já contou. Mas em algum momento,
O processo fez com que você chegasse até aqui. Como diz o próprio homem de Deus, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. E eu acredito que este povo, como está no Salmo de número 126, eles saíram de uma forma semeando em lágrimas. Mas o Salmo termina que eles voltam com os seus feixes com alegria, agradecendo a Deus por todos os benefícios que assim o Senhor fizera a eles. E quando a gente sai debaixo de uma promessa de Deus, ou recomeça debaixo de uma promessa de Deus, por mais que difícil seja, Deus está dizendo para você: não temas, porque eu sou contigo. Não temas, porque eu sou contigo. E esse temor ou este medo que muitas vezes nos cerca para recomeçar, está envolvido também em decisões. Porque as decisões, em muitos momentos da vida, elas querem nos frear, elas querem muitas vezes nos deixar pensativo com relação àquilo que precisamos fazer. Mas eu quero te dizer nesta noite, existe uma promessa de Deus sobre a sua vida. E esta promessa, ela só vai acontecer mediante a sua perseverança neste caminho. Por mais que as dificuldades existam, e por mais que as lutas lhe tragam algumas situações de sentimentos de preocupação, Deus está dizendo para ti: continue firme, continue acreditando, continue entendendo que eu sou contigo. Mas dentro de um recomeço, precisa ser feita alguma análise. Precisa visitar algumas situações que talvez você não queira visitar. Precisa mexer em coisas que talvez você não queira mexer. Precisa agir de forma que outrora você não agiria. E precisa tomar algumas atitudes que talvez você não queira tomar, mas será forçado a fazer. Então, nesta ocasião, existia um povo muito desacreditado, porque o que eles tinham vivido até aquele momento, porque o cativeiro babilônico durou um certo tempo, e teve muita gente que nasceu, mas também teve muita gente que morreu. Mas teve muita gente que esperou o momento da libertação. E esse momento da libertação fez com que essas pessoas, como diz o próprio texto no livro de Salmo, que eles sonhassem ou voltassem a sonhar. E dentro de um recomeço, você não pode cometer os mesmos erros que outrora fizeram com que você se encontrasse ou se encontre no mesmo estado que você está hoje. Tem que ser tudo diferente. Diga para essa pessoa: tem que ser tudo diferente. Porque não pode haver erros. Pode dizer para ela: tem que ser tudo diferente. Porque não pode haver erros. Não dá tempo para errar mais. Não dá para ficar brincando de muitas coisas. O tempo urge. O cronômetro, ele continua girando. O relógio, o ponteiro do relógio continua ali girando. E não dá mais tempo para errar. Não dá mais tempo de ficar, se não dá certo, eu vou partir para outro, eu vou partir. Não. O momento
é analisar a situação e ver os pontos que precisam ser colocados em situações de arrumação. Porque Deus fez uma promessa. E o texto diz que eles ficaram baseando as suas vidas nesta promessa. E talvez você está aqui hoje, como eu disse, se não vem pelo amor, vem pela dor, se vem pela dor, vem pelo... Ou, seja lá qual for o pensamento que você tenha com relação a isso, alguma coisa te trouxe para perto do Senhor. Alguma coisa te fez você chegar até aqui. Talvez o momento que você passou a chegar até aqui seja mais ameno do que outros. Não foi tão turbulento como alguns talvez esteja vivendo ou vivenciou em suas vidas. Mas o que eu quero dizer, que o resgate vem, que a mudança de vida vai chegar, que a situação na sua vida vai mudar. E Deus me trouxe essa palavra aqui nessa noite para dizer para ti, ainda que você olhe de alguma forma, como foi apresentado aqui nesta peça, aqui nesta noite, de alguma maneira, que você não vê uma saída plausível, uma saída que você se sinta confortável, Deus está dizendo para você, ainda que a tribulação seja muito maior do que aquilo que você imagine no meu tamanho, eu continuo sendo maior que qualquer coisa que você possa pensar, analisar, que seja maior do que eu. Então o versículo 1 diz assim, mas agora sim diz o Senhor. E existe algo interessante aqui, que ele diz a nosso respeito, que te criou. E tem um ponto final nessa palavra, nessa frase, que te acabou. Eu sou o seu Deus. Eu te criei. E o que eu preciso fazer para recomeçar? Primeiro, saber que você tem um Deus que conhece a sua capacidade e as suas incapacidades. Saber que você tem um Deus que conhece os seus acertos e também os seus erros. Saber que você tem um Deus que conhece a sua maneira de viver e Ele sabe tudo a seu respeito. Porque Ele te criou. E Ele não te criou a partir do seu nascimento, não. Diz a palavra de Deus que Deus te viu lá no ventre de sua mãe, antes que os ossos se formassem. Você não tinha nem osso, mas Deus já sabia quem era você. Você não tinha estrutura, mas Deus já sabia que você venceu para chegar até ali. E se você venceu para chegar até ali, você lutou para chegar até ali. Então o recomeço é entender que a gente precisa analisar e deixar de fazer tudo errado e começar a fazer o certo. Primeira coisa, analise os pontos da sua vida que você vem carregando ele com você, consigo, até o dia de hoje. Os pontos positivos e os pontos negativos. Aí você precisa analisar o que eu preciso deixar de fazer e o que eu preciso fazer. O que eu preciso fazer como verdade e o que eu preciso abandonar que é mentira. Porque Tiago fala sobre isso. Chegará um tempo que os homens se enganarão e darão-se ao engano. Quer dizer, eu preciso a partir desse recomeço que não exista mais mentira na minha vida. Assim como Deus age comigo, eu quero agir com tudo aquilo que diz respeito à minha vida. Não tenho mais tempo para eu viver uma vida de engano. Eu preciso viver uma vida de verdade. Então faz um exercício comigo aqui nessa noite. Mentira. Nem todo mundo falou, tá cheio de verdade aqui. Mentira.
Eu não posso aceitar mais que você, fala, irmão, que você faça parte da minha vida. Porque quem opera aqui é a verdade. Quem é a verdade? Jesus. No recomeço da vida, você precisa definir que tipo de assuntos você vai levar consigo. Porque tem muita coisa que é boba, irmãos, e a gente às vezes acha que não vai interferir. Tem bagagem que você carrega porque você mesmo está carregando, mas Deus não tem essa mochila para você. Você mesmo colocou nas suas costas e acha que Deus está com você. E você está dizendo assim, está pesado, está difícil, está complicado. Mas Deus está dizendo, falando assim para você, tira essa mochila. Para de carregar essa mochila. Aí você abre, tira das suas costas e abre a mochila e tem um monte de coisa lá que você precisa jogar fora, mas você vai continuando acumulando. E vai colocando ali dentro e vai falando, não, isso aqui acho que vai servir para alguma coisa. Deixa lá, não. Está na hora de você abrir a mochila hoje e tirar um monte de coisa que não tem necessidade de carregar. Para um recomeço, a mochila precisa estar vazia. A não ser que você esteja carregando coisas que vão edificar e vão fazer a diferença lá na frente. Me faz lembrar um texto. Davi, quando ele se juntou, em 1 Samuel capítulo 30, ao rei de Ziclag. E naquele momento, os irmãos sabem disso, que Ziclag foi saqueada. E naquele momento ele vai consultar o sacerdote e pede para o sacerdote trazer uma capa ou um sobretudo, seja lá qual for a conotação daquela época, para consultar Deus. Nós vamos consultar Deus para saber se eu vou, se eu devo ir, ou se eu devo ficar, mas não prosseguir. E quando ele consulta Deus, Deus diz para ele, você vai alcançar, e detalhe, você vai trazer de volta tudo aquilo que é seu. Tudo aquilo que o inimigo levou, você vai trazer de volta. Mas ele analisou a vida como um todo. Só que a gente quer que Deus traga de volta tudo aquilo que temos como promessa, mas não fazemos a nossa parte. A gente quer entrar no céu de qualquer maneira, mas diga para esse irmão, de qualquer maneira, você não vai entrar. Está na hora de mudar. Diga para ele, está na hora de mudar. Diga para ele, está na hora de crescer. Está na hora de parar de mimimi. O que é isso, pastor? É imaturidade. Não pode falar nada. Que você é o dodói. Não. Hoje eu não vou para o culto. Mas por quê? Porque não fizeram o que eu queria. Ah, meu irmão, cresça. A Bíblia fala que em algum momento Deus te trata com leite. Mas, passando esse momento, Ele te trata com outro tipo de alimento. O alimento é mais pesado. E se você não começar a comer esse alimento, o que vai acontecer? Você vai ficar desnutrido. Você vai ficar fraco. Você não vai conseguir carregar esta mochila pesada que você tem levado consigo. E você quer recomeçar. E você quer triunfar. Mas você não consegue analisar algumas coisas ou alguns pontos que você está fazendo de errado. Ei, diga comigo, a direção para eu acertar tem na Bíblia. Eu sou muitas vezes preguiçoso, diga isso. E não consigo ler, porque dói. E muitas vezes eu sei, pode falar, e muitas vezes eu sei
que Deus vai falar a verdade. E eu não quero ouvir. Diga, porque dói. Dói, não dói? Quem quer recomeçar tem que analisar tudo. Não pode deixar nenhum ponto de lado. E tem ponto que não é ponto, é vírgula. E a gente quer pôr um ponto. E Deus falou, não, é vírgula. Então Davi, ele fala assim, eu vou alcançar, vou. Aí o sacerdote diz, nós vamos consultar Deus. Deus diz, você vai alcançar e vai trazer tudo de volta. Só o que estava lá, preso, nas mãos do exército contrário? A sua família. E eu acredito que num caminho Davi foi fazendo assim, uma coisa que eu preciso aprender, é que eu preciso me importar com quem anda comigo de verdade. Está entendendo o que Deus está dizendo? Quem é que está comigo aqui? Esse tipo de seleção, quem consegue fazer é você. Eu não posso fazer por você, mas você consegue fazer. Você consegue analisar tudo. Esse tipo de seleção, só você consegue fazer. Para um recomeço, você precisa ser seletivo. Mas aí eu estou fazendo acepção, não. Ser seletivo. Você não está fazendo acepção, você está selecionando. Porque tem coisa, irmãos, que Deus não coloca a gente para andar ao nosso lado e a gente fica insistindo com gente que não é para andar ao nosso lado. Tem amizade que não é para a gente ter e a gente insiste em amizade que Deus não aprovou. Tem namoro que Deus fala que não é para a gente namorar e a gente insiste porque a gente sente falta e acha que Deus não vai suprir essa necessidade. E a gente não tem paciência de esperar e acha que não, tem que ser do meu jeito. Não, se você quer recomeçar, comece do jeito de Deus. Comece da maneira certa. Porque aquilo que você falou no início, você repetiu, não tenho mais tempo para errar. Você não falou isso no começo? Eu mandei você repetir. Você repetiu agora. Eu não tenho mais tempo para errar. Eu tenho que agora acertar. E quais são os pontos que eu preciso acertar? E isso vale também para tudo. No relacionamento familiar, no relacionamento profissional, preciso analisar tudo. Porque tem gente que fica assim, Deus poderia ter me avisado. Não, a decisão foi sua. Ei, se tem uma coisa que Deus faz é respeitar você e a sua decisão. A palavra de Deus fala sobre isso. O que deseja o seu coração? O que queres que eu vos faça? Deus não fala assim, eu vou fazer ele, não. O que você quer que eu vos faça? Deus está falando com a gente. Eu sei que é difícil ver um glória a Deus, um aleluia, mas Deus está falando. E o ai muitas vezes é necessário. Porque mostra que está doendo e Deus está dando o antídoto para curar aquilo que nós estamos levando. E não cura nunca, e a gente fica levando. Não, eu tomei remédio, tá que nem aquele. Eu tomei remédio, mas não cura. Mas você está tomando remédio e fazendo tudo errado. É que nem uma vez alguém falou para mim, pastor, eu tomei antibiótico, mas não está curando. Aí eu falei, mas você está tomando antibiótico nos horários que o médico recomendou? Não, às vezes eu tomo, às vezes não tem, então não. Se o profissional passou para você e você não está seguindo as ordens que ele passou para você, a orientação, eu não vou resolver a sua vida. Diga comigo, nós somos teimosos, indisciplinados, porque a gente quer aquilo que eu quero naquele momento. A gente não sabe esperar, falta paciência. Então a gente quer recomeçar, mas não quer ter paciência e não quer seguir as orientações de Deus. A gente chega numa casa
Estou falando de nós aqui. A gente chega numa casa e a gente vê desorganizado e não quer organizar. Mas no recomeço, se a gente está recomeçando, a gente precisa organizar. É como eu falei aqui. Primeiro, vamos selecionar quem está andando com a gente. Quem é que está andando comigo? É de Deus? Não. Professa a mesma fé? Não estou dizendo que as pessoas que não sejam, estou falando assim, que é de Deus, mas não segue a sua fé, não quer dizer que são pessoas boas. São pessoas boas. Orfa. A Bíblia não conta a história de Orfa, mas era uma moça excepcional. Mas qual era o problema dela? Ela estava com Noemi e Ruth, mas não vivia o mesmo Deus de Noemi. Ruth não. O teu Deus é o meu? O teu povo é o meu? Orfa não se desvinculou daquilo que a fazia ficar preso. Tanto é que quando Noemi diz a ela, pode voltar para casa, ela não pensa duas vezes. Tem gente que está amarrada em coisas que você não vai crescer. E se você não tiver a sapiência ou a sabedoria para que isso na sua vida, ou discernimento, essa é a palavra, para entender isso, você não vai reconstruir. Diga comigo, reconstrução. Ou melhor, recomeçar. Depende mais de mim do que de Deus. Diga para essa pessoa, ouviu isso? Depende de você, mais do que de Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus, Ele quer fazer a todo instante, a todo momento. Você acha que Deus não quer te abençoar? Ele quer. Você acha que Deus não quer fazer? Ele quer fazer. Você acha que Deus não quer ver você vencendo todas as etapas da vida para o nome de Deus ser glorificado? Quem vai ser beneficiário com isso aí? Deus. Porque através da sua vida, as pessoas vão ver o Deus que você serve e vai falar, eu quero o Deus daquele homem, eu quero o Deus daquela mulher, eu quero o Deus daquele jovem, eu quero o Deus daquela casa, eu quero o Deus daquela família, eu quero o Deus daquele trabalhador, eu quero o Deus daquele homem, eu quero o Deus daquela mulher, eu quero o Deus que ele serve e eu quero o Deus que ela serve. Então, recomeçar depende mais de nós do que de Deus. Porque Ele é o nosso Criador. E por Ele ser o nosso Criador, Ele nos fez com todas as condições de vencer. Diga comigo assim, eu fui preparado. Vamos mudar a questão aqui. Eu fui criado para vencer. Como é que eu venço? Eu já falei aqui, primeiras coisas, tirar da sua mochila aí muitas coisas que você não tem necessidade de carregar. E o que eu não tenho necessidade de carregar? O outro nunca vai falar para você, é você que precisa analisar. Como é que eu vejo isso? Como é que eu seleciono isso? Como é que eu analiso isso? Analisar. Chegou em casa? Vai ter uma semana pela frente? Analisa. Eu sei que talvez muitas pessoas aqui não tenham coragem. Mas você chegar diante de uma pessoa que vai ser sincero com você e dizer para ela assim, olha, o que se você acha que eu estou fazendo de errado? Ei, se essa pessoa for boca de Deus, ela vai falar para você. Mas tem coisa que vai doer. Mas não vai ficar bravo com essa pessoa não. Você não perguntou? E se você perguntou, você quer ouvir. Porque tem gente que fala assim, seja sincero, como é que eu estou vestido hoje? Aí a pessoa fala, não combinou. Aí a pessoa fica uma semana sem falar com a outra.
Irmão, para fazer esse tipo de pergunta, você tem que ter coragem de saber que a pessoa que vai falar sinceramente com você, ele vai falar sinceramente, ele vai ser a boca de Deus. Se ele falar assim para você, olha, você é chata, você não aceita a crítica, aí você vai ficar assim, não. Muda em nome de Jesus, se converta. Até antes de você perguntar para a pessoa, diga, Senhor, diga comigo, Senhor, me converta. Porque talvez eu vou ouvir coisa que eu não queira ouvir. Eita. Sabe por quê, irmãos? É que nem chamar um recém-nascido de feio. Já viu esse negócio? A mãe está ali falando que é lindo, mas tem gente que fala, mas ele tem cara de joelho, né? Porque ele não tem um formato ainda direitinho, mas fala, mas a mãe está ali, é o filho dela, nasceu dela, e ela vai falar que é bonito, é lindo, e você não tem nada a ver com isso. E você precisa entender isso. Só que vai passando os dias, ele vai ficando um formato, e você vai vendo como é bonito, isso e aquilo. Só que a mãe já está vendo tudo aquilo. Você está de fora. Mas a mãe já está vendo tudo aquilo. A formação, o formato, tudo. Então você precisa entender que recomeçar é mais difícil do que você imagina. Sabe por quê? É o segundo ponto. Que tem coisas que já está construída e você precisa destruir para fazer de novo. Como é que faz isso? Agora para os casais, como é que eu vou falar para o meu esposo que ele precisa mudar e eu apontar os pontos que ele vai mudar? Ele vai tacar a panela na minha cabeça. Ainda mais se o homem for bruto. Ao inverso, como é que eu digo para minha esposa que ela precisa mudar? Ela vai tacar o tamanco na minha cabeça. Ainda mais se ela for bruta. Por isso que eu falo, não existe casamento perfeito. Porque são duas pessoas imperfeitas habitando debaixo de 4 paredes e tentando sobreviver. Mas essa sobrevivência, ela precisa haver adaptações. E adaptações requerem espaços. E espaço requer concordância de ambos. Aí é um bom momento para você falar para o seu cônjuge. Sem você, diga aí, sem você, eu não chegaria até aqui. Não vai brigar, não. É hora de recomeçar. E esse recomeço é noite de tirar tudo aquilo que está errado para fora. Ah, pastor, o meu cônjuge não está aqui. Ora para Deus trazer ele para cá. Mas eu tenho orado. Não deixe de não orar, continue orando. Porque Deus vai honrar a sua fé. Porque dentro do recomeço existe fé. E a fé é saber que você vai passar por situações ruins, mas elas não submergirão a você. Você vai passar por situações dolorosas, mas a situação dolorosa não vai queimar você. Mas pastor, são muitas águas, mas vai ficar tranquilo que você não vai morrer afogado.
Pastor, a casa está pegando fogo, a minha vida está pegando fogo. Pode ficar tranquilo que você não vai se queimar. E nem a sua roupa vai queimar também, porque diz o texto que nada vai atingir você, porque Deus, Ele está com você. Porque é o cumprimento do versículo 3. Porque eu sou o teu Deus. E não basta ser o seu Deus somente. Eu também sou o seu Salvador. E não basta também ser o seu Salvador. Eu te resgatei lá do Egito. E quem é o Egito aqui? É o mundo. Deus te resgatou para estar vivendo debaixo da graça dEle, para estar vivendo debaixo da dependência dEle, para estar vivendo debaixo da unção dEle, para estar vivendo debaixo da proteção dEle. E o que é viver debaixo da proteção de Deus e da dependência dEle? É quando tudo estiver pegando um caos, ou tudo está um caos, mas você está em paz. Mas o mundo está pegando fogo. Deixa pegar. Mas por que se tem essa tranquilidade? Porque a paz que eu sinto, ela excede todo o entendimento que você possa ter. Porque talvez o seu entendimento de paz seja não ter barulho, não ter baile funk, que às vezes a gente quer dormir, mas tá aquele negócio, parece que a caixa está lá no nosso ouvido. A paz que eu sinto é que me faz dormir, mas amanhã levantar, me faz andar e viver em Cristo, e ter a certeza que uma hora a situação vai mudar, que uma hora a situação eu vou triunfar sobre ela. E como é que eu triunfo sobre a situação? Porque dentro dessa situação aqui, ele se condiciona a ser o seu protetor. E o protetor aqui, ele não está ligado a um protetor, como diz o Salmo de número 137, se eu não me engano. Fugiu da memória aqui. Que se o Senhor não guardar a casa, em vão vigia quem? Então tem coisas que você ficar perdendo tempo vigiando, que Deus fala para você, está sendo inútil. Porque se eu não guardar, não adianta você vigiar. É diferente de vigilância com a minha vida. Eu não vou estar no meio do baile funk à meia-noite, à 1h da manhã, dançando ou fazendo qualquer outra coisa. Eu poderia estar em casa e lá vai ter uma confusão, porque ali só tem pessoas que é de Deus, mas estão sendo usadas pelo demônio. Então eu preciso entender. Se eu recomeço, eu também tenho que analisar os passos que eu dou. E se eu estou analisando os passos que eu dou, e a vida que eu levo, eu tenho um protetor. Aí entra a questão do Salmo 91. 1000 cairão ao seu lado. Mas você? Oh, glória a Deus. Estou passando por aqui, tem 1000 caindo aqui. Do outro lado? Mas eu estou passando? Sabe por quê? Porque você não vai ser atingido. Você não vai ser atingido. A crise vai chegar, você não vai ser atingido. Você pode passar por ela, mas não vai ser atingido. Você não precisa ficar preocupado, porque o seu coração tem paz, tem sentimento de falar assim, a crise chegou, mas o meu Deus está comigo. Ô irmãos, eu estou aqui nessa noite, tinha muita coisa para falar, mas eu estou vendo aqui, Deus mudando muita história aqui nesta noite. Quando você se propõe
a recomeçar, Deus entra com você neste recomeço. Porque se tem coisas que você não aceita para Deus, é pior que Ele também não aceita. Ele já não aceitou. Mas dentro desse recomeço, que é o terceiro ponto aqui, precisa haver paciência. Diga comigo, paciência. A Bíblia fala sobre paciência. Mas quando a gente pede paciência, vem o quê? Vem o quê? Você só vai aprender a ter paciência se você tiver luta, tribulação. Então, se você já está na luta, não peça paciência, tenha paciência. Está entendendo? Se você está na luta, não peça paciência, tenha paciência. Você entendeu o texto que ele está dizendo? Quando alguém pede paciência, Deus manda mais o quê? Luta. Então, se eu estou no meio da luta, oh Deus, dai-me paciência, vai chegar o quê? Mas o quê? Aprenda a pedir. Se até hoje você está pedindo errado, misericórdia, coitado daqueles que andam com você. Tem gente sofrendo por causa de você. Jonas estava no barco e levou o vento para o barco, levou a chuva para o barco, levou a tempestade para o barco. E você está levando chuva, tempestade, porque você não para de pedir paciência. E Deus está dizendo, tenha paz. Poucos, glória a Deus, eu acho que está muito ai, muito aleluia lá dentro, falando assim, eu preciso aprender isso mesmo. Irmão, dentro de um recomeço, você precisa saber lidar com os focos de tempestade que já está dentro do recomeço. Exemplo, Neemias, depois de 3 dias que ele estava lá, ele analisa, mas não conta para ninguém o que estava dentro do seu coração. Tem gente que gosta de contar tudo. Eu estou passando por essa prova aqui. Não, passa. Calado. Tem até um hino, né? Estou passando pela prova, dando glória a Deus. A gente só canta esse hino quando está meio empolgado, né? Mas quando está na prova, a gente fica, Senhor, você não está vendo não? Você não está me vendo aqui não, Senhor? Você esqueceu de mim? Canta o hino, estou passando pela prova, dando glória a Deus. Glória a Deus. Mas pastor, é difícil. Irmão. Em nenhum momento Deus falou para você quando Ele te chamou, vai ser fácil. Porque no mundo tereis, mas tem de bom? Sem ânimo você não consegue chegar. Sem ânimo você não consegue recomeçar. Nos coloquemos de pé, que Deus abençoe a sua vida. Eu quero orar por você. Você que ouviu esta palavra, em algum momento Deus falou com você, vem à frente. Você que precisa tirar algumas coisas. Eu estou falando em todas as áreas, irmãos, de recomeço. Porque tem coisas que a gente está na igreja e acha que está fazendo certo, mas está fazendo errado. É que nem outro dia alguém falou, pastor, como é que eu consigo ser próspero? Aí eu perguntei para a pessoa, você é dizimista? Ela falou assim, não tem segredo para isso. O segredo está em devolver o que é de Deus. Porque a palavra de Deus diz assim, sobre o pouco foste, e como é que termina? Sobre o muito quem vai te colocar? É o homem? Quem vai tocar no coração do homem? Quem foi que tocou no coração de Faraó?
não adianta você ficar aí. Ah, não, tem que alguém me ver. Não, Deus vai tocar. Samuel não sabia da existência de Davi. Pastor, mas como é que você pode dizer isso? Não sabia. Quando ele entra dentro da casa, passa os mancebos, os jovens, ele pergunta, acabaram os mancebos? Não é isso, irmão Marcos? Acabou os mancebos, mas Jessé diz, não, ainda tem um que fica lá apacentando a ovelha. Eu quero conhecer esse moço, eu quero conhecer esse um. E assim Deus vai fazer com você. Ainda tem um lá na igreja do Sete Praia, ainda tem 10 lá na igreja do Sete Praia, ainda tem 20, é Deus mandando para você, receba aí. Ainda tem 30 lá na igreja do Sete Praia, é esse aí que eu vou abençoar, é essa aí que eu vou abençoar. A notícia só chega a você, mas quem fez tudo é Deus. Como é que alguém ficou sabendo que eu faço isso? Como é que alguém sabia que eu estava... Manda um mensageiro para saber que eu estou aqui. Alguém falou de você. Quem foi? Não sei. Mas alguém tocou no coração de alguém. Quem foi que tocou no coração? Deus. É isso que vai acontecer a seu respeito. É isso que vai acontecer em favor da sua vida. É isso que vai acontecer em favor dos seus negócios. É isso que vai acontecer em favor da sua reputação. É isso que vai acontecer em favor da sua família. É isso que vai acontecer em favor da sua área profissional, sentimental, familiar. É isso que vai acontecer contigo. Eu vejo Deus movendo situações aqui nesta noite. Eu vejo Deus, hoje é uma noite de recomeço, de pôr o pé na estrada e recomeçar. A estrada que eu digo não é lá fora, mas recomeçar nas áreas da nossa vida. E Deus colocar tudo no lugar, ajustando tudo. Ajustando tudo. Só que tem uma coisa. Estou querendo terminar aqui, mas Deus está falando comigo. Tem coisas que são manha. E Deus trata a manha com verdade. Ah, não, pastor, Deus não fez. Não, olha. Deus, ele trabalha de forma racional. É lógico que ele pode te dar um agrado, um mimo, mas é diferente. Tem coisa, se for manha, Deus vai fazer você crescer. Ele vai falar, para de ser manhoso, homem. Para de ser manhosa, mulher. O que você quer, Deus? Quer que você cresça. Pode falar nada para você, ficar aí manhoso. Não. Mas se for enfermidade, ele vai curar, ele vai cicatrizar. Física, sentimental, na alma, ou melhor, espiritual, seja lá qual for, Deus vai curar. Vamos orar. Soberano e eterno Deus, está aqui os seus filhos e filhas, Pai. Em nome de Jesus, Deus vai tomando, Senhor, a cada um em tuas mãos. Em nome de Jesus, que o Senhor possa continuar fazendo, abençoando, Senhor. Deus, recomeço requer andar de forma diferente do que outrora a gente andava. Se até antes dessa mensagem a gente andava de uma maneira, a partir de hoje a gente vai andar de outra. Em nome de Jesus, a gente não vai andar por vista, Senhor, mas a gente vai andar por fé, na hora que tivermos que ter fé. A gente não vai, Senhor, pedir paciência. No entanto, o Senhor está trabalhando na nossa vida para termos paciência, Pai. Em nome de Jesus, a gente vai ter discernimento mais da vida. A gente vai ter discernimento das pessoas que estão andando em nossas voltas. Deus, existe, Senhor, relacionamentos, Pai, que não são de Ti, mas o Senhor, Pai querido, no momento certo, vai colocar as coisas no seu devido lugar.
vai encaixar, Pai. Oh Deus, embora, Senhor, exista um sentimento, o Senhor vai colocar as coisas como o Senhor deve colocar, agindo de forma racional, produtiva, Senhor, para o teu filho. Deus, nós não vemos, Senhor, essas pessoas que estão caídas da mesma maneira, mas de outra forma. A partir de hoje, o Senhor estará levantando homens, mulheres, Deus, a partir de hoje, as portas, Pai querido, estão sendo abertas, Pai, de uma forma diferente, que o teu filho e a tua filha tenham consciência do que precisa ser feito ou fazer. Em nome de Jesus, Pai, nós pedimos a tua bênção, em nome de Jesus, amém. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Só nos resta agradecer. Vamos orar pelo nosso irmão Marcos, pedir para ele ajoelhar aqui, nós vamos orar por ele. Tem mais alguém que fez primavera? Aniversário? Não. Ah, o Miguel. Vem aqui, Miguel, fica aqui. Estenda suas mãos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós apresentamos o teu servo, o presbítero Marcos, teu ungido, teu separado, Pai. E agradecemos por mais um ano de vida na vida dele. Agradecemos pela saúde, por tudo que o Senhor tem provisionado através da vida dele. E somos gratos a Deus por tê-lo conosco, Pai. Também abençoamos a vida do Miguel, Pai, que ele continue crescendo em graça e conhecimento. Presenteia teu filho, Senhor, com o melhor desta terra. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Parabéns, Miguel. Deus te abençoe. Parabéns, Deus abençoe. Irmãos, só nos resta agradecer a Deus por este culto. Lembrando que essa semana segue a programação. Domingo temos a nossa escola dominical. Durante a semana nós temos os nossos trabalhos de oração. Não falte, venha em nome de Jesus. Então sente mais uns minutinhos, irmão. Nós já vamos. As irmãs vão passar uma homenagem para as mulheres. Irmãs, lembrando que sábado estamos convocadas para lá no Monte Líbano. Com todas vocês, amém? Jesus, amém?
Acabou? Acabou? Glória a Deus, glória a Deus. Vamos orar agradecendo a Deus. Missionária a hora. E o nosso Marcos Irmão depois impetra a bênção apostólica. Glória a Deus. Glória a Deus. Teve uma interrupção aí, né? Coloca no grupo. Tá bom? Vamos orar. Para Deus abençoando, que seja uma semana para você, para sua casa, para sua vida, abençoadora em nome de Jesus. Vocês oram comigo, amém? Vamos orar pela nossa família, pela nossa casa, e principalmente hoje pelo nosso país. Que o Senhor tenha misericórdia, né, do Brasil. Senhor, nós te louvamos, te agradecemos por mais um domingo na tua presença. Obrigada por tudo, Deus. Obrigada, Senhor, por este dia. Obrigada pelos teus filhos, por cada família que é representada. Pedimos ao Senhor que a tua proteção esteja ao nosso redor, que os nossos olhos estejam atentos, os nossos ouvidos atentos, repreende todo ataque do inferno, nos mantém firme na tua presença, crendo que o Senhor é conosco, que o Senhor é conosco, e que tenhamos uma semana abençoadíssima na tua presença, em nome de Jesus. Se você crê, diga amém. Aleluia. Se Deus é por nós, o Senhor é o nosso pastor. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, e as consolações do Espírito Santo sejam com todos e todos digam: aleluia, Jesus. Glórias a Deus.